Em 1990, milhões de brasileiros acordaram e descobriram que suas economias, o suor de anos de trabalho guardado na caderneta de poupança, haviam simplesmente desaparecido, sequestradas. Não foi uma falência de banco. Foi uma canetada política, um ato de guerra financeira desferido, pelo próprio governo, contra seu povo. O Brasil tem uma cicatriz profunda com a palavra confisco. Agora, olhe para o seu celular, para a sua carteira digital. Olhe para o seu Bitcoin. Você realmente acredita que a mesma mentalidade de poder, que justificou a apreensão do seu dinheiro no passado, não fará o mesmo quando o sistema financeiro global enfrentar seu próximo colapso inevitável? Se você não quer acordar um dia e ver sua carteira digital vazia, assim como milhões viram a poupança sumir em 1990, você precisa de uma defesa. Deixe seu like e se inscreva neste canal agora. É o preço do seu conhecimento contra o poder deles. O ano era 1933. Os Estados Unidos, a nação mais rica do planeta, estavam de joelhos. A Grande Depressão havia transformado o sonho americano em pesadelo de desemprego e pobreza. O presidente Franklin D. Roosevelt precisava de uma ferramenta poderosa para injetar liquidez e combater a deflação, mas havia um obstáculo. O padrão ouro, a moeda, o dólar, era lastreada pelo metal, o que limitava a capacidade do governo de imprimir e gastar livremente. A solução que eles encontraram foi tão radical quanto inimaginável: o confisco legalizado. Em 5 de abril de 1933, a Ordem Executiva 6.102 foi assinada. Ela exigia que todos os cidadãos dos Estados Unidos da América entregassem quase todo o seu ouro em moedas, lingotes e certificados ao Federal Reserve em troca de dinheiro de papel, sob ameaça de 10 anos de prisão e uma multa brutal. Não era um pedido, era uma exigência. O governo simplesmente confiscou a forma de riqueza mais segura e confiável que o povo possuía. A justificativa oficial? Proteger a economia nacional e restaurar a confiança. A realidade? Remover o último pilar de resistência que impedia o governo de exercer controle financeiro total. O confisco permitiu que o governo desvalorizasse o dólar, gastasse sem a âncora do ouro e, mais importante, sinalizou que, em momentos de crise, a propriedade privada do cidadão não é um direito absoluto, mas uma concessão. Pense nisso. Um Estado de direito, respeitado globalmente, esmagou a riqueza de seus cidadãos para salvar o próprio sistema. O que aconteceu depois disso? Assim que o ouro foi entregue, o governo aumentou o preço oficial do metal, desvalorizando o dólar. Os que obedeceram viram seu poder de compra ser destruído. Os que resistiram se tornaram criminosos federais. O ouro era um ativo físico, e mesmo assim, não estava seguro. Mas a lição não parou nos anos 30. Pule 57 anos e atravesse o Atlântico. Chegamos ao Brasil de 1990, com a posse de Fernando Collor de Mello. A crise brasileira não era de deflação, mas de uma hiperinflação galopante que ameaçava desmantelar a sociedade. A canetada veio com o Plano Collor, no dia da posse, a medida mais drástica e traumatizante da nossa história econômica, o bloqueio de 80% de todos os ativos financeiros, incluindo poupanças e contas correntes, acima de um certo limite. O dinheiro do povo foi trancado por 18 meses. Milhões de famílias viram o patrimônio que construíram com sacrifício virar uma promessa distante. O que isso tem a ver com o ouro de 1933? O princípio é o mesmo. A crise, seja a depressão ou a hiperinflação, se torna a justificativa perfeita para o governo violar o princípio sagrado da propriedade privada. Em 1933, foi o ouro que estava limitando a ação governamental. Em 1990, foi o capital líquido da população que estava alimentando a inflação. Nos dois casos, o pânico foi a arma, e o cidadão comum o pagador final. Para o brasileiro, a memória de 1990 é a prova viva de que a estabilidade é uma ilusão, e que quando o Estado se sente ameaçado ou precisa de um último recurso, sua liberdade financeira é o primeiro item na lista de sacrifícios. A diferença entre 1933 e 1990 é que o americano teve o ouro roubado, o brasileiro teve a liquidez roubada. E agora, em 2025, o alvo não é um metal frio ou um papel impresso. O alvo é digital, global e o último refúgio da verdadeira soberania financeira. A história não se repete, mas ela rima. E o próximo verso está prestes a ser escrito na blockchain. Se o ouro e a poupança eram os ativos que davam autonomia ao indivíduo, em crises passadas, hoje no século XXI, o Bitcoin é
o último grande ativo fora do controle direto dos bancos centrais e dos governos. Ele representa o que o ouro prometia, mas nunca entregou completamente: a escassez verificável, a descentralização e, mais importante, a não confiscabilidade. E é exatamente por isso que ele se tornou o alvo final. O confisco do futuro não será físico. Não vão bater à sua porta pedindo a seed phrase. O confisco será regulatório e sistêmico, conduzido por um novo conjunto de armas financeiras que já estão sendo desenvolvidas. O principal campo de batalha é a criação de moedas digitais de bancos centrais, as famigeradas CBDCs. No Brasil, chamamos o nosso projeto de DRX-UR, e outros CBDCs globais são a antítese do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin oferece soberania, a CBDC oferece controle total. Por quê? Porque o dinheiro digital do Banco Central permite rastreabilidade total, programabilidade e, em teoria, permite que o governo estabeleça prazos de validade ou até mesmo bloqueie o uso para certas compras ou indivíduos. A CBDC é o caminho perfeito para isolar e neutralizar ativos digitais que não podem ser controlados, como o Bitcoin. Pense na jogada. Primeiro, o governo estabelece um sistema financeiro digital totalmente controlado, onde tudo é rastreado. Segundo, ele impõe uma série de regulamentações pesadas ao redor das criptomoedas não controladas. No Brasil, o contexto é crucial. Enquanto a regulamentação caminha, o governo monitora o fluxo. No momento de crise, a alavancagem vem através de impostos proibitivos, exigências de KIC e AML draconianas, ou até mesmo um veto regulatório que essencialmente o isola. A ideia de que o Bitcoin será confiscado em 2025 não significa necessariamente uma ordem para você vender. Isso é ingênuo. Significa a criação de um ambiente regulatório tão tóxico que possuir o ativo se torna economicamente inviável ou legalmente perigoso para a grande maioria das pessoas. Imagine que, de repente, o Brasil e outros países globalmente imponham um imposto de saída de, digamos, 50% sobre o lucro de qualquer venda de criptomoedas que não sejam a CBDC estatal, ou pior, declarem que a única forma de pagar impostos ou interagir com o sistema bancário tradicional tão necessário para nós brasileiros no dia a dia é através de uma plataforma que exige o registro completo e detalhado de cada transação feita em Bitcoin desde o início. O Bitcoin, que é descentralizado, se torna centralizado pela força regulatória. Seu soft power, a liberdade, é neutralizado pelo hard power do Estado. Lembre-se, o Brasil, assim como o mundo, está enfrentando uma montanha de dívidas recorde. Os governos, como aprendemos com os roteiros campeões, amam a dívida porque ela compra tempo, mas ela exige um pagamento. E quando a conta chegar, o governo precisará de cada centavo. Eles vão olhar para o mercado de centenas de bilhões de dólares, que é o Bitcoin, e vão ver um vasto reservatório de riqueza não tributada, não controlada, e o mais importante, líquida. O confisco do 1933 abriu as portas para o gasto governamental desenfreado. O confisco de 2025 pode ser a desculpa para financiar o próximo grande plano de resgate ou o pagamento da dívida soberana, que está à beira do colapso global. Não será uma bala de prata, mas uma morte por 1000 cortes burocráticos e fiscais. O roteiro de 1933 é a prova. O governo sempre escolhe o controle e a sobrevivência do sistema acima da liberdade financeira do indivíduo. A diferença é que o Bitcoin oferece a chance de resistência. A única defesa contra a repetição da história, contra o confisco moderno, é a mesma que funcionou contra o confisco da poupança: conhecimento e ativos fora do alcance da canetada. Você não pode deter o governo de criar regulamentos, mas você pode garantir que sua riqueza real esteja posicionada em ativos que não dependam da confiança no sistema. O Bitcoin é a última linha de defesa, mas apenas se você o possuir de forma soberana, fora de custódia de terceiros, com suas chaves privadas, em seu próprio poder. A lição do ouro e da poupança é que tudo o que está à vista e é de fácil acesso ao sistema será confiscado. A diferença agora é que a tecnologia nos deu o cofre que Roosevelt e Collor não poderiam arrombar. A CBDC está chegando. O cerco regulatório está se fechando. A história de 1933 e 1990 é uma profecia. O seu Bitcoin é o alvo. A decisão é sua. Ser a vítima da próxima grande jogada de poder do Estado ou ser um indivíduo que aprendeu com a história brasileira e global. Se este vídeo abriu seus olhos para o perigo iminente, use essa informação. Compartilhe este alerta com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário com a hashtag Defesa Digital e diga como você está se protegendo do confisco de 2025. Assine,
o canal, pois o próximo vídeo vai detalhar as 5 estratégias imediatas para tirar seus ativos do campo de visão do Estado. Não espere a crise, a defesa começa hoje